E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre Quit Your Commandos, agora comentando um pouco sobre o quinto episódio de Quit Your Commandos, um pouquinho atrasado, eu sempre costumo postar no dia seguinte ao lançamento do episódio, mas como a gente está no final do ano e tal, eu consegui gravar o vídeo antes e agora eu tô conseguindo gravar o vídeo para lançar pra vocês, mas posso garantir pra vocês que o episódio 6, agora nessa semana, já vai sair logo em seguida quando o episódio sair. Eu vou comentar um pouco sobre esse episódio 5 de Quit Your Commandos, que a gente tem um foco um pouco maior no Eric Frankenstein e mostra o quão não é nada confiável esse cara, nem um pouco confiável, é um cara pra gente ficar de olho mais pra frente. A gente teve algumas revelações, a gente teve a primeira aparição do cara de barro dentro do universo DC, então a gente tem alguns momentos bem interessantes nesse episódio. Tem uma cena de ação entre o Frankenstein, o Flag contra o cara de barro ali, que eu acho que foi uma cena que ficou muito boa, muito bem feita mesmo, e também uma cena do Dr. Fósforos ali lutando contra o exército ali em Pocolistão também, que eu achei sensacional. Então vamos comentar um pouco sobre esse quinto episódio de Quit Your Commandos. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícia, cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouco sobre o quinto episódio de Quit Your Commandos. O quinto episódio de Quit Your Commandos, ele chega pra gente, é um episódio que eu acho ele um pouquinho abaixo do quarto episódio, por enquanto eu achei o quarto episódio ali o melhor até então, o melhor episódio da série até então. Esse quinto episódio também é um bom episódio, não chega no mesmo nível que o quarto episódio, nem o terceiro, mas é um bom episódio, um episódio muito bem feito. A gente tem um pouco, como assim, a gente teve em todos os outros episódios, que a gente tem um foco em um personagem, contar um pouco daquela história daquele personagem. Esse episódio aqui ele foca um pouquinho na história do Eric Frankenstein e mostra um pouquinho ele no passado e quem ele é como personagem, e como ele é um ser que não é nem um pouco considerável. Além desse episódio, a gente vai também mostrar algumas revelações pra gente sobre dúvidas de quem era a princesa, o que pode ser que aconteça mais pra frente, e a primeira pressão de um personagem que vai ter uma importância bem grande dentro do universo DC. Então vamos lá comentar um pouco sobre esse quinto episódio. O episódio começa com o Flag e o Frankenstein observando uma sala de aula, e nessa sala de aula a gente tá vendo que uma professora, aquela professora que a gente viu nos episódios anteriores, que mostra um pouquinho sobre Temícera, eu acho que foi no quarto episódio, né? Que ela conta um pouco sobre Temícera e ela é especialista em Temícera. A gente tá tendo uma aula da faculdade e lá ela tá explicando um pouco sobre Temícera. Tem uma cena que é bem estranha com ela, que a gente vai entender um pouquinho mais pra frente por que essa cena tão estranha. Tem uma personagem ali que é muito interessante, ela se parece muito com a Bárbara Gordon, né? A Batgirl dos quadrinhos. Ela é muito parecida, é ruiva, tem os olhos azuis, ela é muito parecida. Eu não sei se talvez é só uma similaridade mesmo, é uma personagem só que se parece, mas não tem nada a ver, ou realmente tem algo ali. A gente não sabe qual é o nome dela, isso não é revelado durante o episódio, mas é muito parecida com a Bárbara Gordon, mas tipo assim, muito parecida mesmo. E aí de longe, a gente, como eu tinha dito anteriormente, o Flag e o Frankenstein estão observando essa professora. O Flag, ele ficou muito preocupado, ele ficou muito tipo assim, cara, essa professora ela sabe de algo, então eles vão investigar essa professora e ver se ela sabe de algo sobre a Cersei, se ela conhece algo sobre a Cersei e se eles acabam descobrindo algo sobre a Cersei nessa investigação que eles estão fazendo em relação a essa professora. Também a gente vê um diálogo do Flag com o Frankenstein, a gente observa que quanto que o Eric Frankenstein ele é um cara instável e um cara que não dá pra confiar, porque a qualquer momento ele pode explodir e fazer uma bobagem gigantesca, então é um cara que não dá pra confiar nem um pouco, a gente consegue perceber isso. E aí, indo pra um outro local, a gente chega lá em Pocolistão e a equipe dos monstros voltou pra Pocolistão agora com o objetivo de matar a princesa, né, que a Waller mandou eles pra lá pra matar a princesa. E eles chegam lá, conversam com o exército recebe eles bem, acham que eles estão ali pra ajudar. E aí eles noiva mente, né, e fala que eles estão ali pra tentar, porque tem uma nova ameaça, pra proteger a princesa e tal, pra poder enganar eles ali, sendo que o objetivo final realmente é matar a princesa. E cara, é uma cena bem legal, bem interessante, e mostra eles voltando ali, né, e que o Flag e o Frankenstein, se eles quiserem ter êxito na missão deles ali, eles têm que ir rápido, porque não vai ser fácil não, porque, cara, eles estão indo com tudo ali pra matar a princesa mesmo. E aí a gente vê o Flag e o Frankenstein chegando lá na casa da professora, ela não tá lá. Enquanto eles estão andando pelo caminho ali na rua, eles veem, o Frankenstein vê um gato preto e ele fala que aquilo é um mau presságio. E aí a gente tem, como esse episódio ele é focado na história do Frankenstein, a gente tem um flashback mostrando o Frankenstein no passado e mostrando ele logo depois que ele teve aquela briga, vocês se lembram do segundo episódio, que mostrou ele tendo aquela briga com a noiva que pegou fogo em tudo. Mostra essa cena, mostra que eles tiveram uma porradaria gigantesca, ele acabou pegando fogo e acabou caindo num lago. Ele não morreu, obviamente, mas ele acabou caindo num lago ali e ele ficou boiando durante um bom tempo, até que ele foi pego por uma senhora que morava ali próximo da região. E aí ela cuidou dele, queimou, ajudou ele nas queimaduras dele, e depois ela deu um auxílio e ensinou um pouquinho de modos pra ele e tal, e ele viveu durante um tempo com aquela senhora ali, o cachorrinho dela, numa cabana ali no meio da floresta. E agora, voltando pro tempo presente, a gente chega no episódio, ali, eles entram dentro da casa da professora, e lá dentro da casa o Flag encontra ele encontra a professora, realmente a verdadeira professora, morta lá dentro da casa.
e isso revela que alguém tá realmente se passando, alguma pessoa que pode se transformar em outras pessoas, tá se passando pela professora com algum objetivo maior, que talvez a Cersei tem grande chance. Não, a Cersei está envolvida nesse caso e a professora está morta e alguém está se passando pela professora e vivendo a vida dela e falando as coisas que ela sabe para outras pessoas, mas isso é um grande plano da Cersei muito maior. O Flag, ele consegue pegar o telefone e ligar para Ilana, né, para princesa lá no Pocolistão. Ela finalmente consegue atender, ela conversa com o Flag e aí o Flag fala para ela, ó, seguinte, eles estão indo aí para te matar, eles vão te matar, sabe? Finalmente ele consegue conversar com ela, explicar para ela, e aí o Frankenstein, ele começa a encher o saco, porque ele começa a perceber que o objetivo do Flag não é ajudar ele precisa do Frankenstein, porque é um cara gigantesco, forte, que pode ser muito importante ali no combate e em conseguir entrar em algum lugar, só que ele não tá ali muito para ajudar o Frankenstein mesmo, e aí o Frankenstein percebe isso. O Frankenstein, ele é um personagem insuportável, realmente essa é a característica dele, que ele é muito chato, ele quer saber da noiva dele. E aí ele começa a ameaçar o Flag, falando, não, você vai ter que me ajudar, você prometeu pra mim que você ia me ajudar. Aí de repente, a professora, ou quem tá se passando pela professora, chega ali na casa deles. A gente tem mais um flashback, que agora mostra o Frankenstein vivendo junto com a senhora lá no meio da floresta, e ele viveu durante um bom tempo ali. Foi tranquilo, enquanto ele estava se recuperando, ele viveu durante um bom tempo ali, e viveu junto com a professora, com essa senhora e com o cachorrinho dela, ajudou ali na caça, ajudou ali no dia a dia da casa, então ele viveu durante um bom tempo com essa senhora ali naquela casinha no meio do nada. Lá em Pocolistão, a gente vê agora dentro do carro ali dos pessoal do exército ali do Pocolistão, a gente vê o exército dos monstros, e aí a princesa, ela consegue ligar ali pro chefe ali, né, o líder principal ali, e avisa pra ele qual que realmente são os objetivos dessa equipe dos monstros voltando ali pro Pocolistão. E ele, né, ele não ataca de uma vez, ele fala que ele vai pegar um atalho e tal, mas é claramente uma armadilha. E a princesa consegue avisar pra ele, e aí eles pegam uma rota alternativa ali, tá, pra tentar derrotar a equipe dos monstros. E aí voltando pra casa da professora, eles observam quem tá se passando pela professora, até que realmente aparece o Cara de Barro, sim, o Cara de Barro, que vai ter um filme no DCU, né? Eu acho isso meio inacreditável, mas vai ter um filme dentro do DCU. Ele mostra que realmente quem estava se passando pela professora, então muito pessoalmente trabalhando junto com a Cersei, é o Cara de Barro, um vilão do Batman, que tem a capacidade de se transformar em quem ele quiser, que é uma criatura gosmenta feita de barro gigantesca, sabe? E aí o Flag, ele fala pro Frankenstein, a gente tem que sair daqui porque esse cara, ele é muito perigoso, esse ser, ele é muito perigoso e a gente tem que sair daqui imediatamente. Até que de repente a gente já vê que o Cara de Barro já percebeu que eles estão ali, e aí tem uma cena gigantesca de batalha entre eles, e aí é uma cena bem legal, porque aí a gente tem, no outro lado do mundo, lá no Pocolistão, a gente tem a revelação de que o exército começa a atacar a equipe de monstros, e a gente tem uma cena de ação intercalada. A gente mostra o Flag e o Eric lutando contra o Cara de Barro, e a equipe de monstros lutando contra o exército, e aí é uma cena muito da hora, cara, muito da hora mesmo. Lá no Pocolistão a gente vê a cena, e a gente vê, acho que isso aqui mostra, que o Fósforo, ele muito possivelmente ele é o ser mais poderoso dentro dessa equipe. Porque, cara, ele é um ser radioativo, incandescente, que se ele encostar na pele de uma pessoa usando a máxima de radioatividade dele, ele atravessa a pessoa sem dificuldade nenhuma, sabe? Então ele atravessa um tanque de guerra e corta um tanque de guerra no meio, sem dificuldade nenhuma. Então acho que deixa bem claro aqui que ele é o ser mais poderoso aqui, né? Mais um vilão do Batman também, mas ele é um ser extremamente poderoso e que não tem muita dificuldade para derrotar os inimigos, sabe? É uma cena que eu acho que é muito boa. E aí a gente tem a cena lá do Flag lutando contra o Cara de Barro, e o Flag leva uma porrada gigantesca, ele se dá muito mal, ele leva muita porrada. Tem uma cena bem legal, uma referência bem legal, que tem um momento que o Cara de Barro pega o Flag e bate as costas dele no meio. Uma cena que é referência lá à queda do morcego lá, que o Batman luta contra o Bane, então é uma cena bem interessante. E aí o Flag se dá mal, ele perde, ele acaba desmaiando, enquanto o Cara de Barro tá atacando o Frankenstein ele acaba conseguindo ali enfiar a mão dentro de uma tomada, e eu acho que ele percebe que o Cara de Barro, ele é frágil à eletricidade, e aí ele consegue derrotar o Cara de Barro usando a eletricidade e tal. Então é uma cena que, cara, eu achei muito boa, e uma cena que essa série tem muitas cenas assim, né, que ela intercalam. No momento tá acontecendo uma coisa, no outro momento tá acontecendo outras coisas, mas elas estão acontecendo ao mesmo tempo, e tem essa intercalação entre as cenas, sabe? Eu acho que é muito legal esse estilo de gravar, de animação e de forma de contar a história que eles fazem aqui. É uma cena que eu acho que é muito boa, cara, muito boa mesmo. E aí durante a luta entre a equipe do Comando das Criaturas contra o Exército, a equipe acaba se separando e cada um vai para um lado, e eles acabam se separando ali no meio da batalha, e cada um vai para um lado, a noiva vai para um lado, o Fósforo vai para o outro, o Doninha, a Nina Rastovich também ela vai para outro lado, então eles acabam se separando no meio dessa batalha. E aí a gente tem o último flashback lá do Eric Frankenstein, né, que é rápido, não aprofunda muito, mas mostra um pouquinho da índole dele, que a gente vê ele ali junto com aquela senhora, com o cachorrinho, e até que ele resolve que ele tá na hora dele ir embora,
Ele agora tem que ir atrás da noiva dele novamente e tá na hora dele ir embora. E aí tem um diálogo bem interessante entre ele e ela, que ela fala que ela não ama ele, e ele fala, não, ela me ama, eu tenho certeza disso. E aí ele pede pra... E aí ele mostra um pouquinho... Essa cena mostra um pouquinho da índole dele, que ele deixa o cachorrinho do lado de fora. A senhorinha, ela tá chorando e tal, porque ela se acabou se apegando a ele, até que ele pega algum pedaço de mármore, alguma coisa, uma panela, eu acho, e ele pega e bate na cabeça dela e mata ela até a morte, falando, não, o pessoal não pode saber que eu existo. Então ele vai lá e mata ela, sangue frio, sem medo nenhum. Foi uma pessoa que cuidou dele, que tratou ele bem, e ele mata a sangue frio, sem remorso nenhum, mostrando um pouquinho da índole dele e quem ele é como personagem. Eu acho que é uma cena espetacular e mostra muito bem quem que é esse cara. Por que esse cara não é nem um pouco confiável e a gente, apesar dele ser fofo, de ser carismático e ser chato também, obviamente, mas ele é um personagem que não dá pra confiar porque ele é muito instável e ele faz o que dá bem na cabeça dele sem pensar muito sobre as consequências daquilo que ele tá fazendo e sem ter apego emocional nem nada assim. Ele faz o que tá na cabeça dele, sabe? Então é uma cena que eu acho muito boa, cara, muito boa mesmo. E aí a última cena do episódio, a gente vê a princesa ali descobrindo que eles acabaram fugindo, né? Que o comando das criaturas acabou fugindo. E aí ela manda o exército dela destruir, quando achar eles, matar eles e não tentar prender eles nem nada, matar eles mesmo. E aí essa cena é bem legal porque o jeito que ela fala e o jeito que ela vira o rosto dela mostra um pouquinho aquela princesa que a gente viu um pouquinho lá naquela cena da visão do futuro que a gente viu no episódio anterior, dela maluca e matando todo mundo. Então talvez isso aqui já seja um pouquinho dessa personalidade dela que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente no futuro do universo DC. Já mostra como é que é a construção dela, sabe? Dela contra, tipo, pô, a gente abrigou vocês aqui, a gente ajudou vocês aqui e vocês vêm aqui e querem me matar, sabe? Então e aí ela mostra um pouquinho desse traço de personalidade dela, mostrando que ela pode se tornar aquela personagem que a gente vai ver mais pra frente. Então é uma cena que eu acho que é bem legal e o episódio acaba dessa forma. É um episódio muito bom, muito interessante mesmo. Eu gostei bastante, não é um episódio no nível do quarto episódio, nem do terceiro, eu achei episódios melhores, mas é um episódio que eu gostei bastante, bem interessante. O Eric Frankenstein, ele não é um personagem muito, tipo assim, que você quer ver muito dele, porque ele é chato pra caramba. Eu quero muito ver ele em live action, como é que eles vão fazer ele em live action. Acho que o David Harbour pode ficar bem legal, né, fazendo esse personagem. O episódio aqui que eu achei bem legal, bem interessante, traz algumas respostas pra gente. Traz a resposta de que realmente teve uma especulação bem grande de que a princesa era o cara de barro, porque a gente sabia que o cara de barro estaria dentro dessa série, mas a gente não sabia quem que ele poderia fazer. E aí teve uma especulação bem grande que ele poderia ser a princesa. Mas agora foi respondido pra gente que não, ele não é a princesa. E ele tá trabalhando junto com a Cersei ali pra poder enganar os Estados Unidos, enganar ali o povo, a Amanda Waller, as lideranças, pra algo que ela vai fazer no futuro. Está bem óbvio pra todo mundo, mas ele não é a princesa, ele tava fazendo outro personagem ali e tal, e já mostra um pouquinho do cara de barro que a gente vai ver dentro do universo DC. É um pouquinho zoado, né, então acho que não sei se encaixa no filme de terror que eles querem fazer, mas vamos ver como é que eles fazem também, pode ser que fique legal, vamos ver se fica interessante. E é um episódio que eu achei bem legal, cara, bem interessante mesmo, e traz respostas do que a gente estava em dúvida alguns episódios atrás. Também mostra um pouquinho do Eric Frankenstein, ou como ele é um ser sem escrúpulos e que faz o que vem na cabeça dele, e que se ele tiver matar pessoas que amaram ele de alguma forma, ele vai matar sem problema nenhum, para um bem maior para ele, né, que é o objetivo dele, que é conseguir a noiva dele. Então mostra quem é esse personagem sem escrúpulos que ele é, sabe? Então é bem interessante isso. E eu acho que é uma cena bem legal, cara, uma cena bem pesada assim, mas mostra quem que é esse cara realmente. E aí agora um dos objetivos que a gente tem mais pra frente agora é ver o que vai acontecer mais pra frente nos próximos episódios. Falta 2 episódios somente pra acabar a série, e a gente vê que o grupo se separou lá no pouco lição, cada um acabou indo pra um lado, e o próximo episódio ele vai ser focado um pouquinho no Fósforos, e aí a gente vai ver um pouquinho, né, como ele é um vilão do Batman, a gente vai ver um pouquinho dele, da construção dele dentro ali de Gotham. Muito possivelmente a gente vai ter os primeiros vislumbres da Gotham do DCU, sabe, ver como é que vai ser. Então o próximo episódio ele promete bastante coisa, vai contar um pouquinho da história do Fósforos e como é que ele é esse sociopata maluco e que se diverte muito matando as pessoas e matando qualquer tipo de coisa, sabe? Ele se diverte demais e ele é um ser muito poderoso. Eu considero ele o ser mais poderoso dessa equipe. Ele tem um nível assim de poder que eu acho que é sensacional, que é um nível muito grande, sabe? Então é um episódio muito bom, gostei. É uma nota 8 pra esse episódio, um pouquinho abaixo dos episódios anteriores, mas é um episódio que mesmo assim é um episódio que mantém um nível bem alto que essa série, que esse início do DCU tá tendo. E aí galera, o que vocês acharam desse quinto episódio de Quit Comandos? Lembrando aqui que esse quinto episódio eu trazei um pouquinho aqui por conta do fim do ano e tal, mas o sexto episódio logo em seguida já vou lançar ele aqui no canal, a análise desse sexto episódio. O que vocês acharam desse quinto episódio de Quit Comandos? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!